Você já entrou na sua sala de aula e sentiu, eu acho que eu não vou dar conta? Ou se perguntou, será que eu vou dar conta de tudo isso? É muito mais comum do que você imagina se fazer essa pergunta. E eu já me fiz. Eu já estive aí nessa condição de olhar para aquela sala de aula e dizer, será que é para mim? Será que eu vou dar conta dessa demanda? É muito natural que no início da carreira, ou mesmo no decorrer dela, a depender de cada desafio que você vai assimilando, que você se questione. Turmas mais difíceis, bate aquela insegurança. E à medida que você vai vivenciando essas dificuldades, esses desafios, acaba que a gente vai colocando algumas barreiras. E hoje, neste vídeo, que é o primeiro de uma série que eu trago as minhas experiências, mas também as dificuldades e desafios que cada pedagoga que eu tenho atendido está me trazendo, é a regência. É chegar para uma sala de aula e ser a responsável por todo o conteúdo, por toda a disciplina, pela evolução que acontece naquele espaço de aprendizado e, além de tudo isso, por todas as demandas do sistema, a depender do sistema que você trabalha. Eu vou trazer para você agora pelo menos 3 dicas de que você possa tomar posse antes de questionar se a regência é para você mesma, antes de pensar em desistir, como eu já pensei no passado ou mesmo no decorrer da minha carreira. Então, a primeira delas, e isso é assim para você levar para a vida, independente do ponto da carreira em que você está. Cative os seus alunos, faça por eles aquilo que talvez nas suas próprias casas, nas suas famílias, eles ainda não tenham encontrado. Traga para eles um ambiente onde eles se sentem seguros. A afetividade dentro do processo de aprendizagem, ela é importantíssima. Para muito além do currículo, para muito além das organizações, dos espaços de aprendizagem, a nossa maior riqueza são os alunos. São eles que trazem para nós o que de fato nós podemos trabalhar. A partir de onde eu começo? Do meu aluno. O que ele está me trazendo? Ele é uma criança carente? Ele é uma criança que demonstra agitação? Ele é um aluno que não consegue se posicionar em momentos de rodas de conversa, em momentos de questionamento? Ele está sempre de cabecinha baixa? Ou então ele está sempre aéreo, como se não estivesse presente totalmente naquele espaço? Cative os seus alunos. Tenha com eles um bom relacionamento. É a primeira dica. A seguir, você pode sempre ser muito clara com a sua gestão. É claro, com a sua gestão direta, que seria ali a sua supervisão pedagógica, a orientação pedagógica, que ajuda muito na condição dos alunos em questão de disciplina, questões familiares que possam estar afetando o processo, e até mesmo com a sua coordenação e a sua direção escolar. Por quê? Porque no início de carreira, a tendência é que nós nos reservemos um pouco de levar os nossos questionamentos, levar as nossas dúvidas, naquela ansiedade de que se eu falar que está difícil, que está desafiador, pode ser que não me vejam como uma boa professora. E é exatamente o contrário. Precisamos nos posicionar, deixando claro para a gestão que você está sim empenhada em fazer acontecer, mas você precisa de auxílio. Então seja clara com seus desafios e busque ajuda da sua gestão direta. Normalmente quem dá esta ajuda, esse auxílio, esta orientação é a sua supervisão pedagógica. Mas há casos em que talvez você em algum momento necessite sentar-se com a sua gestão, com a sua coordenação, a sua direção escolar e abrir o seu coração. Principalmente quando vem as cobranças em relação a resultados. Nos sistemas públicos, por exemplo, avaliações externas, níveis de alfabetização, sabe? Aqueles resultados numéricos que às vezes deixa a professora regente de cabelo em pé. Você faz o seu trabalho, em sala de aula os seus alunos estão até participativos, você consegue alcançar os resultados. Mas de repente vem a avaliação e às vezes é
Um pequeno detalhe na cobrança, o tipo de questão, embora eles sejam preparados previamente para as respostas, para estarem prontos naquele dia, para poderem lidar bem com aquelas avaliações, existem N fatores que podem prejudicar este resultado. E existe uma cobrança, é claro, né, por parte dos sistemas para que você faça acontecer. Só que nós não fazemos nada sem os nossos alunos, sem a participação das famílias, sem o apoio devido. E por fim, quando você já cativou os seus alunos, tem com eles um bom relacionamento, quando você é transparente e busca o auxílio da sua gestão, da sua coordenação, da supervisão pedagógica para fazer um bom planejamento, o terceiro ponto é encontrar o seu equilíbrio, a sua metodologia. Às vezes, você fica só cumprindo as orientações, embora elas não estejam se encaixando totalmente naquela turma que você tem, naquele desafio que você enfrenta. Às vezes nós não questionamos, não apontamos que aquele caminho não está sendo o ideal para aquela turma específica. Então é necessário que você se posicione. Afetividade, profissionalismo, clareza, buscando ajuda. E no terceiro ponto, a terceira dica é: se posicione. Seja você mesma. Diga, olha, eu fiz uma sondagem, eu fiz uma avaliação prévia, eu notei que tais alunos estão em tais níveis, mas para isso você precisa ter consistência. E isso só se encontra com o tempo, com a prática. É claro que você não vai acertar de primeira. É claro que talvez você encontre objeções, resistências por parte da sua gestão. Talvez digam a você, ah, sim, tudo bem, mas neste momento você fará assim. E é com isso que a gente vai lidar durante toda a nossa carreira. Eu já lidei com inúmeros desafios. Eu tive as minhas dúvidas, eu quis em alguns momentos desistir, eu recebi cobranças excessivas, eu sei exatamente como você se sente. Mas eu também tive vitórias, caminhando e colocando em prática essas dicas que eu estou passando a vocês neste vídeo. Sobre regência, eu tive algumas experiências. Alfabetização, turmas de segundo ano do ensino fundamental, turmas de quarto e quinto ano. E até já lecionei lá no ensino fundamental 2 em algumas substituições. E duas experiências que eu quero partilhar com vocês nesse vídeo. A primeira regência que eu tive, e eu fiquei sabendo que seria professora alfabetizadora na reunião inicial. Eu fui para lá achando que eu ia ser professora do quarto, quinto ano, por me identificar melhor com as crianças maiores, achava que estava tudo tranquilo. E a supervisão pedagógica olhou para mim e disse, você tem carinha de ser uma boa alfabetizadora. E eu estava começando, eu não tinha como questionar, eu me assustei a princípio. Era uma escola que ficava na periferia da cidade, alunos muito carentes. Foi um aprendizado enorme. Ali eu aprendi duas coisas. Essa afetividade que eu passei para vocês, que é necessária. Porque tudo que eu levava com muito amor. Eu fazia por eles com muito amor. Eu tinha alunos que chegavam àquela sala de aula que não levavam nenhum material escolar, nenhum lápis. Eles não tinham condições nenhuma. Na minha primeira turma, uma experiência, lá eu aprendi que a gente cativando, a gente se aproximando deles, nós conquistamos grandes resultados. Só que lá também eu aprendi a me posicionar. Porque houve um momento em que eu seguia todas as orientações da minha gestão direta, da minha supervisão pedagógica, e havia na mesma escola professoras já experientes de longa data. E elas então, dentro das suas salas, aplicavam, se posicionavam porque tinham bagagem para isso. E num resultado de avaliações externas, a minha turma não foi tão bem. E eu recebi então um chamado dessa gestão e me disse assim, estou preocupada com você. A sua turma não foi bem. E aí eu me posicionei. Eu disse, olha, eu fiz exatamente o que me foi orientado. Dentro de sala de aula, eles apresentam bons resultados. Talvez neste momento de avaliações, eles não estivessem tão bem preparados ou se depararam com algo que para eles era novidade. Mas isso não me assusta, porque eu sei que o meu trabalho está sendo feito de acordo com aquilo que me tem orientado. Nesse sentido, eu consegui me posicionar. Eu tinha certeza do que eu estava fazendo. E a turma fluiu.
Naquele ano eu acabei voltando a um cargo administrativo que eu tinha e a turma seguiu o restante do ano com uma outra professora. E todos seguiram bem. Claro, cada um dentro do seu tempo, dos seus desafios. E a minha segunda experiência, alguns anos depois, foi com uma turma de segundo ano. Eu estava na eventualidade, a professora que pegou aquela turma, a princípio, desistiu da turma. Quis deixar aquele segundo ano porque a sala estava muito agitada, ela não estava conseguindo naquele momento, ela preferiu voltar à educação infantil, que era a área com a qual ela se identificava. Então eu assumi a turma. E realmente era uma turma muito desafiadora. Alunos com as suas questões, alguns que estavam caminhando para algum tipo de laudo, que ainda estavam em observação, estavam buscando, as suas famílias estavam em busca, mas a princípio eu olhava e dizia, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou conseguindo aplicar nada, eu não estou conseguindo levar adiante o meu trabalho. Até que no meio do ano, vieram as férias, o recesso do meio do ano, e um dos alunos que era assim ainda bem imaturo, que ainda não estava lendo totalmente, não estava autônomo na questão da leitura, ele retornou das férias e a gente sempre fazia aquele momento do texto, das frases e pedia ao aluno, né, que lesse. E naquele dia eu pedi àquele aluno, no retorno das férias, que ele lesse e ele leu. E quando ele leu, eu me surpreendi tanto, eu disse o nome dele e disse, olha turma, ele leu. E eu disse para ele, como que foi essa descoberta? Como que você aprendeu? E ele disse assim, eu aprendi com a minha mãe lá em casa. Né? E na realidade, ele havia aprendido a questão da leitura aos poucos. E precisou de 2 semanas em casa para ele voltar com aquela energia renovada e para eu ver o espaço escolar sendo diferencial, acontecendo. Então não desista, pedagoga. Faça. Se você precisar de ajuda, busque apoio dentro do seu universo de trabalho, mas também busque. Eu estou agora com uma turma de mentoria em grupo, aberta às inscrições, vagas limitadas, disposta a partilhar com vocês várias dessas experiências, a caminhar com você no passo a passo para que você adquira, sabe, essas dicas que eu dei aqui, para que você saiba o que fazer na questão da afetividade, na questão do seu posicionamento, da sua clareza, na questão de você, então, encontrar o seu equilíbrio e ser uma boa regente. Temos excelentes profissionais que às vezes estão desmotivadas por falta de orientação e por falta de uma estratégia de carreira. Então não pense 2 vezes. Se você precisa desse auxílio, se esse chamado foi para você, se você se identificou nesse vídeo, curta aqui o vídeo, ajude esse canal a crescer, mas também clique aí no Instagram, @mentora_Rita_de_Cássia e venha conversar comigo, venha fazer parte desse grupo que eu tenho certeza vai fazer a diferença na sua trajetória.